O inimigo é paciente. O inimigo diz assim, ele diz que a vingança é um prato que come frio. A paciência é um dom. Ele usa uma estratégia aqui, não funciona, usa de um jeito, não funciona. Não pode contigo, vai mexer com alguém da tua casa. Ele não pode contigo, tenta com teu filho. Não conseguiu com teu filho, tenta com a tua esposa. Não conseguiu com a tua esposa, vai tentar com alguém lá fora, ou com alguém aqui dentro. Mas ele não ficará parado. Por isso que nós temos que estar preparados e buscando constantemente a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 8. Agora, pois, leva o chofar, trombeta, a tua boca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Yahvé, o templo do Senhor. Porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, a minha lei. Eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te conhecemos. No entanto, porque Israel desprezou bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro, que acumularam tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez, e ele não é Elohim, Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Amém? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem colocado algo no meu coração, eu quero transmitir ao coração de vocês aqui nessa noite. Eu quero falar sobre, alicerçado em um tema, causa e efeito. Amém? Causa e efeito. Eu tenho visto ao longo dos anos, e principalmente nos dias atuais, que a verdadeira palavra, os ensinamentos do Altíssimo, têm sido rejeitados pela maioria das pessoas. E muitos deles até acham que os ensinamentos de Yahvé são obsoletos, ultrapassados. E precisamos de uma coisa nova. Precisamos de viver uma nova experiência, em uma nova atmosfera. Mas a Bíblia diz que o tempo passa, mas as palavras do Senhor ela permanecem para sempre. Eu encontrei também nos meus pensamentos lembranças de coisas que já ouvi e já presenciei. Pessoas que se gabam por talvez serem experientes, se acharem que são experientes. Não, eu já vivi isso. Eu já tenho muito tempo de ministério. Eu conheço muito bem a Bíblia já. Eu estou muito bem alicerçado.
não corro mais perigo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, que Deus tem colocado no meu coração. Porque, como o próprio Salomão, ele disse, o mais importante das coisas não é como se começa, mas é como se termina. É muito importante nós guardarmos o nosso temor até a última fase da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão, ele se perdeu não na sua mocidade. A Bíblia diz que Salomão, ele se perdeu na sua velhice. E muitos têm se encontrado nessa situação, estagnados como a água parada, espiritualmente falando. Confiando nos seus próprios conhecimentos, na religião que professa, nas suas experiências obtidas. Mas nós temos que entender que nós, como cristãos, temos que viver renovando as nossas forças dia após dia. O texto diz da palavra do Senhor, presta atenção. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz assim: E à medida que Salomão ia se tornando idoso, leia comigo aí, está lá, ó. Vamos lá. E à medida, mais uma vez, e à medida que Salomão ia se tornando, pronto, espera aí, vírgula. Olha lá. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, vamos lá agora. Suas mulheres o influenciaram excessivamente. E o coração estou de parabéns na leitura. Salomão, ele se perdeu no início da sua velhice, e o coração dele se corrompeu. Irmãos, nós não estamos falando aqui de qualquer um. Nós não estamos falando aqui de qualquer cidadão. Estamos falando de um homem que era filho de Davi, escolhido por Yahvé, apontado por Deus. Deus disse a Davi: tu não construirás o meu templo. Eu sei que você já projetou. Eu sei também que tu tem recursos o suficiente, mas você não construirá. Mas o teu filho Salomão construirá o templo da minha glória. Um Deus que, mediante uma oração e sacrifícios contínuos, ele visita Salomão em sonho e dá para ele um cheque em branco. E disse para ele: pede o que tu quiseres que eu vou te dar. Ele poderia ter pedido o mundo e Deus iria dar para ele. Um homem que, eu não vou entrar em detalhes com relação à vida dele, mas eu quero que os irmãos entendam que este homem,
sábio, um homem experiente, se perdeu no final da sua jornada. Então nós temos que estarmos apercebidos, atentos. Nós não podemos acochambrarmos, flexibilizarmos. Temos que estarmos sempre em atividade. Sempre firmes e constantes, e nos humilhando constantemente na presença de Deus, porque é no dia que você confiar na sua própria desenvoltura pessoal, na sua inteligência, na sua capacidade, nas suas experiências, e assim por diante, está às portas também a queda do indivíduo. Salomão perdeu a sua fé na velhice. Que coisa triste. Um homem que foi reconhecido mundialmente pela capacidade a qual Deus deu a ele. E se perdeu. Dá para você imaginar um homem que recebeu de Deus a presença, um homem que era filho de Davi, um homem que falava coisas que ninguém nunca ouviu falar, homem que recebeu dons poderosíssimos. Agora esse homem foi influenciado. Toma cuidado para você não ser influenciada, ser influenciado por uma pessoa que tem nome que é crente e não é crente. Não ser influenciado por filmes, séries, noticiários, pregadores falsos, filosofias humanas. Tome cuidado. O homem que foi influenciado no final da sua velhice por mulheres ímpias. Um homem que levantou postes ídolos e ofereceu sacrifícios a Astarote, Marduk, Moloque, aos bailins. Um homem que perdeu completamente a sua insanidade. E quando eu analiso a vida deste homem, eu olho para o céu e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se não for o Senhor segurando em nossas mãos, você não consegue se manter de pé. No dia que você esquecer do Senhor, esquecer de se humilhar e entender que tudo que você é, o que você tem, o que poderá possuir, é Ele que concede. É Ele. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado, mas o exaltado será humilhado, diz o Senhor. E a Bíblia diz que na velhice ele se perdeu, mas a Bíblia também diz que na velhice você poderá ter sonhos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Escritura Sagrada nos afirma. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso, nos surpreende com a sua graça e com a sua grandeza. Quem está feliz com Ele, diga glória a Deus. Esse Deus poderoso, que realiza grandes coisas, e todo aquele que confia na sua palavra, jamais ficará confundido, diz o Senhor. Diz no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão... Os idosos terão
Os sonhos. Os jovens ganharão visões. Então, se nós não perdermos a nossa fé, os idosos ganharão visões de Deus. Serão renovados pelo poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nesta noite, Deus Ele quer nos falar aqui nessa noite a respeito da importância de vivermos segundo a palavra do Senhor, para que nós possamos obter resultados significativos. Se você deseja obter resultados significativos, obedeça a palavra do Senhor. Coloque em prática a palavra do Senhor. Amém? Por que o Senhor leu lá em Oséias? É um texto muito conhecido, já abordei várias vezes essa mensagem. Porque quando eu encontro o Senhor Deus Todo-Poderoso falando ao seu povo por intermédio de Oséias, eu vejo ali causas e efeitos. E o Senhor aqui, Ele fala no verso 1 do capítulo 8 que foi mencionado. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Meus amados irmãos, Deus Ele tem vitórias para a sua vida. A presença do Espírito Santo, ela quer inundar o seu ser. Mas para isso, nós temos que entender que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nos tornamos participantes das suas promessas. Jesus, Ele disse: os meus filhos, quando ouvem a minha voz, me reconhecem. E além de me reconhecer, me seguem. A sua vida não vai mudar pelo fato de você estar sentado aqui nesta noite. A sua vida não será transformada pelo fato de você estar assistindo este culto. A sua vida poderá ter uma guinada e uma transformação forte e poderosa se você colocar em prática a verdade dele. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que amam a sua verdade. Deus, Ele disse: os seus inimigos vão vir como águias. Você já viu um ataque de uma águia? Os mongóis treinam águias desde pequena para caçar lobos, raposas, lebres e assim por diante. Uma águia, ela tem um ataque muito preciso. Quando uma águia ela desce em direção à sua presa, ela desce numa velocidade de quase 300 km por hora. Somente o falcão pelegrino, ele alcança 50 km a mais. As suas garras são do tamanho de garras de urso. Ela consegue matar um lobo com as suas garras. E Deus estava falando o seguinte: pelo fato de vocês não estão me obedecendo, desobedecendo a minha voz, o inimigo, ele quer vir com um ataque rápido e implacável. Ou seja, o inimigo, ele vai vir no momento que você não estará esperando por aquilo. Ele vai te pegar de surpresa, é a arma dele, o efeito surpresa. Mas por quê, pastor? Porque eles descuidaram de buscar o conhecimento de Deus. Irmãos, estamos vivendo em dias difíceis. Se eu não estiver enganado, a mensagem de domingo passado, o título da mensagem que o pastor pregou, Juliano, foi: falsos profetas é um castigo para o falso crente. Não foi isso? É o que está acontecendo e vai ainda se intensificar essa verdade. Porque quem disse isso foi o Senhor.
Porque o povo está rejeitando a verdade, e eles querem a mentira, porque eles não querem viver em conformidade com a verdade. E Deus ele fala assim: tudo bem, vocês não querem a minha verdade? Eu vou levantar falsos profetas para poder satisfazer vocês e vocês irem para o inferno. Porque vocês rejeitaram o bem. E há muitas pessoas hoje que estão descuidadas com relação aos conhecimentos de Deus. Oséias, capítulo 4, olha só o que o texto diz no versículo 1. Ouve, pois a palavra de Yahvé, vós, filho de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Não é isso que a gente tem visto? Eu não estou falando do mundo não, porque a gente já sabe que o mundo jaz no maligno. Mas a bondade, a misericórdia, a compaixão, a justiça, o conhecimento tem sido abandonado das igrejas, do povo de Deus. E quando vemos alguém, sentenciamos, acusamos, caluniamos, esfaqueamos, apunhalamos. A igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. E Deus estava chateado com eles, porque eles já não estavam buscando mais os conhecimentos do Altíssimo. O Senhor Deus, ele disse: o boi, olha só, comparando um quadrúpede, dizendo até um animal irracional. O boi conhece a sua manjedoura. Ou seja, o boi conhece aonde que ele tem que comer, e quem vai cuidar dele, ele conhece o seu dono. Ele sabe quem vai alimentar ele. O boi conhece a sua manjedoura, o jumento, o seu possuidor, o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Tem muita gente que tem muitas informações de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas os seus corações estão fora da igreja. Tem muitas pessoas que estão, louvado seja o nome do Senhor, mas corações divididos. Porque quando você é colocado à prova lá fora, você blasfema, através dos seus atos errados, uma vida e conduta fora e dos parâmetros estabelecidos pela palavra do Senhor. E falamos, ó Deus, nós carregamos o nome do Senhor. Somos chamados de embaixadores de Cristo. Somos reconhecidos como soldados do exército do Deus vivo. O inimigo não tem poder contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos um povo forte, ainda que o mundo não reconheça. Nós somos um povo imbatível, ainda que o povo nunca veja. Nós somos um povo que jamais poderemos sermos vencidos. Por quê? Porque sobre a igreja há um cabeça, e o cabeça é Cristo Jesus. Já tentaram exterminar, acabar, colocando em arenas, em fogueiras, em arenas olímpicas, torturando e matando, mas não conseguiram acabar. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, ele tem uma aliança com você, meu irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ao longo da sua trajetória, você vai deslizar, você vai escorregar, você vai se decepcionar, você vai decepcionar, você vai se confundir, você vai colapsar, você vai entrar em várias fases complexas, e muitas das vezes você não se conhecerá, e não vai conhecer as suas próprias atitudes e pensamentos em dados momentos da sua vida.
Mas Deus sabe da sua complexidade. Deus nos conhece por dentro. Mas mesmo assim, Deus não esquece de você. E Deus não desiste de nós. Sabe por quê? Porque o amor dele é perseverante. Amém? Esse Deus todo-poderoso, o Deus do profeta Oséias, é o nosso Deus. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Tenha um posicionamento. Fala comigo, tenha um posicionamento. Temos que posicionar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Temos que nos posicionar. Se você não se posiciona, você abre um flanco para ser destruído. Amém? Você tem que se posicionar no seu trabalho, na sua casa, aonde que você estiver, você tem que ser um cristão. E saber o seguinte: nós não podemos dar legalidade nem vazão para o império das trevas, porque os nossos inimigos estão à espreita, mas ao meu lado também há o anjo do Senhor que está comigo. Aleluia. E aquele povo havia rejeitado o bem. Meu Deus, rejeitado o bem. Versículo 3 do capítulo 8. Versículo 3. Diz assim: no entanto, porque Israel desprezou o bem. Irmãos, presta atenção. No momento que você despreza, no momento que você despreza o bem, o inimigo vai te perseguir, porque você se torna um demônio como ele. Pode isso, pastor? Jesus, ele disse entre os seus apóstolos: um entre nós aqui é demônio. Demônio é a pior expressão que possa ser proferida relacionando com o ser humano. A pior forma de existência. Eles haviam rejeitado o bem. Irmãos, precisamos de fazer o que é certo. Amém? Ainda que venhamos pagar um preço alto por isso, temos que fazer o que é certo, o que é correto. Vivermos na verdade. Porque assim, Deus, ele tem compromisso e aliança com o seu povo. Que dê aqueles que querem ter aliança com um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que maravilha, né? Oséias 5, versículo 4 diz assim, a palavra do Senhor: as suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem voltar para o seu Deus. Olha lá. Presta atenção numa coisa: enquanto você não abandonar a mentira, a corrupção, a falsidade, a dissimulação, a ignorância, a prostituição, os sites de pornografia, enquanto você não abandonar essa velha criatura imunda, enquanto você não tomar uma posição séria com relação a isso e falar assim: eu não quero ser assim mais, eu quero ser um outro ser humano, eu quero ser transformado, meu Deus, me transforma. Você tem que ter uma atitude diferenciada, você tem que ter um posicionamento firme. Se você for um molenga, você não muda, porque Deus, ele muda a vida daqueles que querem. As suas atitudes e práticas diárias não permitem voltar para o seu Deus. O apóstolo João lhe disse: aquele que vive continuamente na prática do pecado, isso caracteriza que esse indivíduo não é de Deus e não é nascido de Deus. Então faça a sua reflexão. As suas atitudes e práticas diárias não permitem voltar para o seu Deus. Por quê? Um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não conhece mais Yahvé, o Senhor. Irmão, você está achando que ser crente é fácil? Está achando que ser crente é moleza? Você tem que ser inimigo do inimigo dele. Você tem que ser inimigo do pecado. Você tem que rejeitar.
Você tem que odiar. E eu odeio com todas as minhas forças da minha alma. Pastor, isso é de Deus? Contra o diabo é. Eu não posso odiar o meu próximo, mas o diabo não é o meu próximo. Se eu tivesse poder, e se Deus me desse, eu queria fazer parte dos guerreiros que vão lutar contra ele num dia. Mas eu não sou. E tem pessoas capacitadas e muito melhor do que nós. Mas os meus inimigos são inimigos do Senhor. E os dele é o meu também. Nós lutamos do mesmo lado. Eu te pergunto, você luta do mesmo lado? Você está lutando do mesmo lado? Eu não sei se você está entendendo que Deus onde quer te levar. Eu não sei se você está entendendo. Você quer continuar levando uma vidinha tacanha, amarrada, do jeito que está? Continua nessa vidinha aí. Até que você se posicione. Não é um crente meia tigela, não. É um crente de tigela cheia. Amém, pessoal? Não é um crente, irmão, não é um crente problemático, não. Crente endemoniado, não. Crente problemático, tudo está arrumando problema, está arrumando confusão, arruma confusão no trabalho, arruma confusão lá no serviço, arruma confusão lá na vizinhança. É um crente problemático, isso é um crente endemoniado. Nós temos que ser diferentes. Agir como o Espírito Santo quer que nós venhamos agir. Quem está me entendendo aqui? Oséias, último versículo aqui desse texto, 6:3. Olha só. Rápido, hein? Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora eu te pergunto nessa noite, como que está aí a nossa atmosfera espiritual? Como que está o seu encorajamento, o seu desejo de conhecer mais as coisas do eterno? O povo a cada dia mais está se afastando. Estão cada vez mais presos em redes sociais. Mais alienados. É o meu trabalho, tudo bem, mas depois do seu trabalho vai dedicar a Deus. Você trabalha 24 horas por dia. Você não aguenta. Dedicamos aí horas e minutos, sei lá, no Facebook, Instagram, plataformas, assistindo séries, que não vai te acrescentar nada. Programas de televisão, que não vai te acrescentar nada. Pastor, então eu tenho que ser um santo assim, né? Eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer coisas boas, que vai somar na tua vida, que vai somar na sua vida. E é por isso que há muito crente vazio. Por quê? Porque estão descuidados com relação aos conhecimentos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você já leu a Bíblia uma vez já? Já leu a Bíblia já? Já? Já leram? Como que você pode falar que é um crente se você nunca leu a Bíblia? Como? Como que nós vamos conhecer a respeito dele se a gente não tem interesse de ler? Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Coloca um áudio lá, o Cid Moreira. A gente é bom para usar desculpa. Você é um analfabeto? Não tem problema, não é vergonha não. Coloca lá o que eu vou ouvir hoje, o Mateus. Cid Moreira, Mateus, clica lá. Um nenenzinho sabe fazer isso. Coloca lá para ouvir lá. Você vai ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Irmãos, é muito fácil vir aqui e pregar
pregar somente coisa boa que o povo quer ouvir. Mas eu não estou aqui para enganar você. Deus, ele tem coisa boa para te dar e muita coisa boa para te dar. Mas nós temos que conhecer as nossas obrigações. Queremos que Deus, ele cumpra a palavra dele. A gente não está disposto a mover uma palha para cumprir a nossa. Amém? Tenha posicionamento. Posicionamento espiritual. Quer ver outra coisa aqui? Eu tirei tudo do texto mesmo. Eles estavam tomando decisões sem buscar a orientação de Deus. Quanta gente com casamento difícil, vivendo uma luta. Por quê? Casou com ímpio. Amém, pessoal? Vai chorar depois? Não, pastor, eu conheço um monte de gente que orou e converteu. Eu conheço um monte de gente que não converteu também. Não, pastor, tem fé que vai converter. Você tem fé que vai converter? Amém. Você ter fé é uma coisa. Deus ter um plano de salvação com aquele indivíduo ou com a indivídua é outra coisa. Você não vai mudar o decreto de Deus. Depois a gente quer uma benção. Aí tem que morrer com dificuldade, sim ou não? Toma decisão sem buscar a orientação de Deus. É o que o povo fazia naquela época. Parece que a gente está vivendo isso hoje, não? Hein? Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 1. Ouve, pois, a palavra de Yahvé. Acho que já lemos isso aqui. Já lemos. Não há necessidade de ler de novo. Então nós precisamos de entender que nós não podemos, irmãos, a gente, pastor, então não tenho livre-arbítrio, então eu não tenho liberdade. Você quer usar a sua liberdade, use, mas só que você não sabe o que está fazendo. Você pode tomar qualquer atitude a respeito de qualquer coisa, mas você não sabe como que vai ser o desfecho lá na frente. Você pode projetar, eu vou ter um filho, eu vou doutriná-lo, vou ensiná-lo, vou dar aula dominical em casa, vou fazer um cultinho, eu vou investir nele, que eu quero que ele seja um pastor. Você pode fazer tudo isso, mas agora, ele ser é outra coisa. Ele ser é outra coisa. Samuel, por exemplo, não que ele tinha pecado, mas a Bíblia não registra nenhum pecado dele. Ele tinha 3 ofícios, homem respeitadíssimo, e desde menino ele caía na graça do povo, um cara diferenciado. E os 2 filhos deles corruptos. Será que ele errou? Mas precisamos de tomar decisões e buscar a orientação de Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Quanta gente eu já ouvi, irmão. Eu estou sentindo no coração, sabe, de comprar isso. Está ardendo aqui. Eu tenho que comprar. Está ardendo. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Precisamos da direção do Espírito. Aquele povo estava tomando decisões sem a orientação do Senhor. E nós já falamos isso aqui, sim ou não? É a primeira vez que você está ouvindo isso? Não. Mas por que Deus está sempre batendo a mesma coisa? Porque a gente tem dificuldade de colocar em prática. Você nunca receberá o segundo ensinamento se o primeiro você não tem colocado. E ainda que você diga para você mesmo, eu tenho colocado, não estou incluído nessa. Então, olha a vida de Salomão e continue na humilhação. Porque Salomão se perdeu quando estava velho. Não despreze o ensinamento do Altíssimo. E esteja sempre aos pés do Salvador. Porque Ele tem vitória para aqueles que confiam na sua palavra. Eles estavam divididos. A devoção de Deus.
Eles estavam dividindo a devoção de Deus com ídolos. Eu te pergunto nessa noite, e talvez você já respondeu na sua mente: pastor, eu não tenho ídolo não. Eu não me prostro perante imagem de escultura não. Mas você idolatra o seu próprio corpo. Você idolatra a sua própria beleza. Você idolatra o seu próprio conhecimento. Você idolatra o teu esposo, a tua esposa, os seus filhos. Você idolatra a si mesmo, olhando e se gabando pelos conhecimentos as quais você já obteve diante de Deus. Quais são os ídolos que hoje a maioria das pessoas tem se rendido a eles? O dinheiro, a mamon. Trabalhamos muito e corremos. Irmãos, segundo estatística, se você tiver a graça de viver até 75 anos de idade, de acordo com especialistas, dizem que nós passaremos em torno de 25 anos dormindo. 25 anos trabalhando, e os outros 25 você decide. Só que tem outra estatística que diz também, e homens inteirados da atualidade estão dizendo que o povo, as mulheres, os homens, estão envelhecendo precocemente, porque estão dormindo menos de 4 horas por noite. Será que tem alguém aqui assim? Chega agora depois do culto, vai assistir um Fantástico, depois entra nas redes sociais, 2 horas, 3 horas da manhã, está lá ainda, para acordar 5, 5 e meia, para ir para a academia e depois ir trabalhar. A conta vem. A conta vem. E é por isso que o número de gente estressada, nervosa, impaciente, tem aumentado a cada dia. O povo fala que quer Deus, mas não quer nada. Boa parte não quer não. Boa parte, não são todos, claro. Boa parte, amém? Vou colocar 1 hora de oração, tá louco. Eu não tenho nem assunto para falar. Eu não tenho nem assunto, pastor, para poder falar com Deus em 1 hora. Eu consigo resolver o problema, eu e ele, em 2 minutos. Mas com aquele fulano, com aquela beltrana, e você sabe que tu é casado e casada, que você aceitou lá naquela página, e você agora tem como amigo, como amiga, ela me ouve muito bem, me entende, ele também, e você fica mantendo seus pecados secretos e ocultos, achando que Deus não está vendo. O diabo também está te vendo. Quais são os ídolos que nós estamos prostrando diante dele? Eu falei aqui, falei com o Gleidson, que nós vamos fazer, falei com a Stephanie, que nós vamos falar mais sobre, eu vou falar isso na Santa Ceia, não pregar sobre isso, mas sobre o jejum. Irmão, tem gente que se você tirar a comida dele, está tudo bem, mas se você tirar o celular dele, ele dá um treco. Tem gente que eu vou ter que fazer jejum não de comida, é de celular. Aí eu quero ver que tu vai conseguir. Vai te dar um faniquito, tu vai mexer para um lado para o outro, vai ficar nervoso, e não tem nada para fazer dentro de casa. Você tem Netflix, tem televisão, tem 1000 canais para você ver, e não tem nada para me fazer. Eu quero ver. Amém, pessoal? Hoje em dia tem muita informação. O povo está muito informado, mas pouca transformação. Muitas informações, mas pouco conhecimento de causa. Por quê? Os seus gurus são tudo virtuais. O povo não quer mais ler a palavra de Deus, quer confiar no fulano, no ciclano, beltrano. Tome cuidado. Comida envenenada, um pouquinho dela pode levar você à morte. Tome cuidado. Há muitos, meus amados irmãos, agindo por conta própria, sem levar em consideração a vontade de Deus, seja na área profissional, como já disse, na área espiritual, na área sexual, na área amorosa, financeira, social, ou qualquer outra área. Eu falei isso da causa. Eu separei mais 3 pontos para a gente terminar.
Eu falei das causas e eu quero falar do efeito. Eu já iniciei isso aqui na mensagem. O inimigo viria sobre eles como águia, rápido e implacável. Amém? Então, se você não colocar em prática isso, cedo ou tarde, o inevitável acontece. Amém? O inimigo pegará de surpresa. E não adiantará questionar, porque nós não estamos dispostos, muitos não estão dispostos a colocar em prática a verdade do Senhor. Então, o efeito será isso. É o castigo. É o efeito. Segundo ponto, o inimigo o perseguiria. Se você rejeita o bem, você é caçado como presa pelo adversário. Quando eu rejeito a palavra de Deus, Deus não me respaldará. Deus não me defenderá. Por quê? Você optou em viver do lado do mal. Você escolheu viver do lado da perversidade, da malignidade. Então, não tenha dúvida, as consequências virão. Amém? O inimigo perseguirá. O inimigo perseguirá. Em terceiro ponto, serão destruídos. Amém, pessoal? Terceiro ponto, seriam destruídos. Deus não quer que você seja destruído, mas que você ouça a palavra e coloque em prática e seja um crente praticante e viva dentro de uma verdade, que é a palavra do eterno Deus. Amém? Vivemos, meus irmãos, em dias conflitantes. Cada um de nós temos as nossas lutas e os nossos problemas. O inimigo não usa a mesma estratégia comigo como usaria com você. Ele tem um prato diferenciado, com sabores diversos para cada um de nós. Porque o meu ponto fraco não é o teu, e o teu ponto fraco não é o meu. Então ele é versátil. Ele é dinâmico. Ele é prático. O inimigo é estratégico. O inimigo nos estuda desde o nosso nascimento. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a minha fraqueza e conhece a tua. Mas não fique falando a sua fraqueza. Eu já vi muita gente tola falando, a minha fraqueza é isso, é um tolo. O diabo já sabe, mas não precisa você assinar um contrato falando que é aquilo. Amém, pessoal? Eu estava no mundo, né? Lá na bruxaria, eu estava conversando com uma entidade, já falei para vocês aqui, os mais velhos devem lembrar disso. E eu estava recebendo uma aula de uma entidade na época. E aquela entidade falou assim, você sabe porque eu testei Davi com uma lepra, eu testei Jó com uma lepra? Eu não sabia. Eu falei assim com aquela entidade, falei assim, não sei. Ele disse para mim assim, porque ele tinha medo da lepra. Mas a Bíblia não diz que era lepra. Mas a ciência afirma que há quase 92 tipos de doenças semelhantes, parecidas. O inimigo falou isso comigo. Anos depois de me converti, a primeira coisa que eu fiz, nos primeiros 15 dias de convertido, é ler a Bíblia. Toda. Quando eu passei pelo livro de Jó, está escrito. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. O inimigo vai tentar pegar você no seu ponto fraco. Então se fortaleça. Então vigie. Amém, pessoal? Vigie, tome cuidado. E vai bater. Ele tem paciência. Sabe quanto tempo demorou Sansão cair? Sabe não? 20. Vai ver quanto tempo demorou Davi cair. Vai ver. O inimigo é paciente. O inimigo diz assim, ele diz que a vingança é um prato que come frio.
A paciência é um dom. Ele usa uma estratégia aqui, não funciona, usa de um jeito, não funciona. Não pode contigo, vai mexer com alguém da tua casa. Ele não pode contigo, tenta com teu filho. Não conseguiu com teu filho, tenta com a tua esposa. Não conseguiu com a tua esposa, vai tentar com alguém lá fora, ou com alguém aqui dentro. Mas ele não ficará parado. Por isso que nós temos que estar preparados e buscando constantemente a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não posso lutar contra ele. Eu não tenho capacidade alguma. Eu não tenho uma mínima chance. Eu não tenho nenhuma percentagem de chance. Nenhuma. E nenhum de nós aqui. Como que você vai lutar com um ser invisível? Como que você vai lutar com um ser que tem o poder da invisibilidade? Você dá um soco para cá, ele te pega por trás. Como que você vai lutar com um ser que conhece mais de medicina do que qualquer ser humano que já passou sobre esse planeta? Como que você vai lutar com um ser que conhece mais de astronomia do que qualquer astrólogo ou qualquer homem que já passou por esse planeta? Ele entende de tudo e muito bem. Como? Nós somos muito inferiores na carne com relação a ele. Por isso nós precisamos de algo sobrenatural para lutar contra eles. E se você não tiver o Espírito Santo, você está morto, você está vencido. Se você não tiver o Espírito Santo, você já está derrotado. Eu disse conhecer a palavra de Deus no livro da Arte da Guerra. Uma das estratégias do general: aquele que não conhece o seu inimigo, aquele que vai lutar contra o inimigo, mas não conhece a respeito dele, lutará 100 batalhas e perderá 100 batalhas. Você precisa de conhecer o Deus que tu serve, e você precisa de conhecer o adversário que tu está lutando, porque ele conhece muito bem você e eu. Vocês estão me entendendo? Amém? E quando eu estou falando sobre efeito, quando nós ouvimos os conselhos do Eterno, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Quanto tempo a gente pregando, a gente enfatizando, a gente modulando a mensagem, a gente trabalhando, a gente pregando, a gente ensinando, mas não quer. E essa atitude sua de impertinência, de dureza, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com eles naquela época. Essa atitude estimula a ira de Deus. Pastor, eu achava que Deus é amor. Ele é amor. Mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão ou nas mãos de um Deus vivo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é santo, diz o Senhor. Como disse na sexta-feira, no decorrer da mensagem, nos capítulos 7 de Daniel, em volta do rio, em volta do trono de Deus está um rio de fogo, ao derredor do trono de Deus há outro rio de fogo, e os serafins, que são anjos de fogo, é um Deus cheio de glória, de poder, de magnitude. Não tem um homem que pode olhar para a face dele. Nós não podemos apresentar perante ele de qualquer forma. Moisés achava que poderia chegar assim. Não, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa, Moisés. Mas Senhor, quem és tu? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Mas quando eu chegar perto de Faraó, Senhor, o que eu digo para ele? Você vai dizer para ele que o eu sou te enviou, Moisés. E Faraó e todo o Egito saberá que Israel tem um Deus.
Eu quero dizer para você que o nosso Deus é grande. Oh, aleluia. Eu quero ir para lá. Eu vou para lá. E eu não vejo a hora. Você quer morrer, pastor? Se você quiser me chamar, eu vou. Não estou pedindo, não é escapismo, não. Por isso que tudo que Deus coloca na minha mão para fazer para Ele, eu vou revelar uma coisa para vocês. Vocês querem? Vocês gostam de curiosidade, né? Um dos motivos que quando Ele coloca coisas para me fazer, eu fico louco para fazer. Eu não tenho prazer, eu falei com minha família esses dias, eu não tenho prazer em nada disso, que minha mente está nele o tempo todo. Eu quero cumprir a minha missão, eu quero cumprir a minha meta, para onde que Ele me mandar eu vou. Se tiver que ir lá eu vou, se tiver onde que eu... Não importa, porque na minha cabeça passa uma coisa, no dia que eu cumprir a minha meta, eu sei que Ele vai me chamar. Não vejo a hora de que essa meta venha a ser cumprida. Se demorar 25, amém. Se demorar 30, amém. Mas se demorar 5, amém também. Eu quero te dizer uma coisa. Uma vez que a tua visão espiritual foi iluminada, que Deus Ele tirou as suas traves e você conseguiu ver a glória, você não tem mais prazer nas coisas dessa vida. Deus Ele quer que você entre nessa dimensão. Deus Ele quer que você mergulhe nessa dimensão com toda a intensidade da tua alma, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Pastor, Deus pode me dar uma casa, Ele pode te dar casa, pode te dar carro, pode te dar tudo, pode te dar o conforto que você almeja e quiser, mas eu quero te dizer, o melhor são as coisas eternas e espirituais. Tem pessoas que têm dinheiro para viver 3, 4, 5, até 10 gerações, mas não tem a alegria que eu tenho, não tem a alegria que tu tem. Você vai chegar em casa e vai levar tua marmita amanhã, com arroz, feijão, um pedaço de angu, uma couve, já murcha, não tem como manter, e um ovo lá dentro, um pedaço de costela de frango que sobrou do domingo, mas na hora que você vai comer, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo está comigo. Você tem a graça de Deus, você tem a alegria do Todo-Poderoso, não tem riqueza maior do que essa. Que tristeza, que morte velada, é quando a pessoa tem tudo e vive numa melancolia, numa angústia profunda, numa depressão sem fim. Ah, meus irmãos, Deus Ele quer que você navegue em águas profundas com Ele nessa noite. Ele quer que você vislumbre, Ele quer que você dê um soco na cara do demônio, porque o diabo vai falar para você, meu jovem, prostitui, aproveita, passa a mão, faça isso. Você vai falar assim, capeta sujo, maldito do inferno, aleluia, eu vou me santificar, porque eu sei que o meu Redentor Ele vive, e os olhos dEle estão em todo lugar, diz o Senhor. Eu sei que casamento não é conto de fada. Eu sei que casamento não é conto de fada. Todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta problema. Você pode casar com uma mulher cheia do Espírito Santo, com um homem cheio do Espírito Santo. É muito bom antes de casar, mas depois você vai conhecer que tu está vivendo ao lado, e assim vice-versa. Ou seja, irmãos, problema tudo tem, todo mundo tem. Não tem casamento perfeito, mas tem investimento perfeito. Mas quando você investe a sua vida na presença de Deus, Deus, através do Espírito Santo, Ele vai viabilizar, Ele vai te ajudar, Ele vai derramar a graça dEle sobre a tua vida, e conceder a você um coração perdoador, um coração cheio de amor, um coração complacente, um coração compassivo, um coração cheio de graça, um coração regenerador. Essa é a graça que Deus Ele tem para nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, as batalhas são intensas, guarde a tua fé, não confie muito na sua sabedoria, não confie muito nas suas experiências antigas, não se gabe pelas coisas concedidas. Lembra de Salomão, ele morreu, eu não sei onde que ele está, eu imagino que ele esteja no inferno. Não desejo isso para ele, mas o destino já foi selado, isso não me importa. Mas a Bíblia diz que o final da vida dele foi uma desgraça total. Que nós possamos estarmos firmes com esse Deus. Que o lema de Paulo venha a ser o nosso lema. Vocês estão me entendendo?
O lema de Paulo é o nosso lema: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Seja homem, seja mulher de verdade. Diga não para o pecado e sim para ele. Vamos rejeitar o espírito de prostituição, o espírito de adultério. As igrejas estão mergulhando no pecado, porque a verdadeira palavra não tem sido removida dos púlpitos. A Bíblia não tem sido mais usada, só apenas parafraseada. E filosofias estamos ouvindo, não pregações. É só você ouvir um pouquinho que você vai ver que a maioria das coisas que eles dizem, filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero, filosofia budista, filosofias, conversas humanas, mas somente a palavra de Deus ela pode transformar a nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pega essa palavra e crave ela no peito, e como um soldado de Cristo, você vai falar em alto e bom som: estou com Ele no largo, e vou marchando para o céu, porque o meu Salvador me aguarda, o nosso Redentor nos aguarda, para aquele grande dia final. Amém? Vamos colocar de pé, e em breve nós nos encontraremos lá no reino dEle. Aleluia. Você vai olhar para a tua irmã e vai falar assim: você conseguiu, eu também consegui, eu não sei como, eu achava que não ia conseguir, mas o Todo-Poderoso foi contigo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O Todo-Poderoso é contigo, meu irmão. O Todo-Poderoso é conosco. Esta noite é a noite da sua bênção. Essa noite é a noite da sua vitória. Essa noite é a noite de uma advertência santa. Essa noite é uma noite de revitalização espiritual. Deus, Ele quer derramar graça sobre a tua vida abundante hoje. Quem quer? Você crê? Quer mesmo? Quer de todo o coração? Eu não vou orar para Deus te dar dinheiro, não. Vocês vão ficar tristes comigo? Pastor, também não vou dar dinheiro para a igreja, não. Ai, ai. Não se preocupe, não. Eu vou orar para Jesus te dar riqueza do céu hoje. Eu vou orar para que você seja batizado no Espírito Santo. Eu vou orar para que você tenha a interpretação das línguas espirituais, assim como o Senhor me deu. Eu vou orar para que você tenha o dom da revelação, o dom da profecia, o dom da cura. Que os dons espirituais venham a ser distribuídos aqui nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio dessa forma. Tem muitos falsos profetas por aí, mas ainda há 7.000 que não se prostraram perante Baal. Quem deu 7.000? Quem deu a parte dos 7.000? Estão aqui? Estão aqui nessa noite? Aleluia! Deus está aqui neste lugar.